Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos para mais um podcast, o Evangelho em Nós. Eu sou José Senilton e hoje estou aqui com meu amigo Marcos Wagner, professor, divulgador da doutrina espírita, trabalha com a gente também ali na Centro Espírita Fé e Caridade. Do meu outro lado aqui, Biela, também professor, né, Biela? Carlos Biela, historiador agora, né? Trabalha com a história das religiões, né? Faz o podcast Espiritualidade e também participa conosco lá na Casa Espírita Fé e Caridade, de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. E juntos estaremos trazendo aqui para vocês hoje mais um pouquinho do Evangelho. Esperamos que estejam tudo bem, que nos acolham em seus lares, para que possamos juntos refletir um pouco mais sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, precisamente no item 7, Mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes. Em primeiro lugar, boa noite aos ouvintes e boa noite aos meus amigos aqui. Boa noite, Sam. Boa noite, Biela, Cláudio. Boa noite a todos que nos acompanham. Novamente, grato por estar aqui. É uma satisfação sempre falar sobre o Espiritismo, sobre essa doutrina consoladora. Boa noite, Sam. Boa noite, Sam. Boa noite, Marcos. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui fazendo parte desse time. E vamos estudar um pouquinho mais, né, o Evangelho, em especial essa parte interessante dos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. É isso daí. E para iniciar nossas reflexões de hoje, vamos pedir à espiritualidade que nos acompanhe também, né, aos mentores amigos, aos trabalhadores do plano espiritual, idealizadores também deste projeto aqui do canal Sintonia no Bem, do qual daqui nós expandimos a mensagem consoladora para todo mundo. Pedimos ao Pai a sua graça, a sua bênção, a sua luz, que a sua energia sempre esteja presente em nós, derramando sobre nós a sua luz, a sua proteção, auxiliando-nos no difícil trajeto dessa trajetória humana, de estar aqui encarnado em missão individual, mas também em missão coletiva. Pedimos ao Pai o amparo a todos aqueles que estão em casa, que às vezes sofrem influências danosas, psicológicas, espirituais, e por todos aqueles também que jazem às vezes nos leitos hospitalares, vítima de tantas enfermidades que assolam o nosso planeta. Pedimos ao Pai o amparo, a luz e a paz para todos nós hoje e sempre, que assim seja. Bom, para nossas reflexões de hoje, quem quiser nos acompanhar aqui nesse podcast, pelas redes sociais, Facebook e YouTube, e também pelo WhatsApp, 649-9603-1234. Considerações ou perguntas, pode estar à vontade que o Marcos Wagner e o Carlos Biela terá prazer em respondê-las. Bom, hoje para a gente falar desse capítulo aqui, que ainda é parte do capítulo 7, né? Bem-aventurados, começa aqui as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espíritos, aliás, é a segunda bem-aventurança, né? A primeira dela, bem-aventurados os aflitos. Então, nesse item 7 aqui, Jesus diz o seguinte, em Mateus capítulo 11, versículo 25. Então Jesus disse essas palavras: dou-vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por terdes escondido estas coisas aos sábios e aos prudentes, e haverdes revelados aos simples e aos pequenos. Essa máxima do Cristo aqui, ela é interessante, e ela também, através dessa palavra e dos acontecimentos todos que nós vemos, nós podemos perceber que realmente a sua mensagem, ela veio para os simples. Embora naquele período
ela poderia sim intervir, né? Havia os sacerdotes do templo, né? Havia os levitas, que eram os estudiosos das leis, né? Os fariseus, todos eles comprometidos ali com as leis mosaicas, né? E doutores da lei, pessoas já de razão e intelectualidade. Aí eu pergunto, Jesus dando graças, né? Nesse momento que ele dá graças nessa revelação aqui, por Deus ter ocultado esta boa nova, que foi a boa nova, né? Dos doutos, dessas pessoas de intelectualidade, e revelado elas aí às pessoas simples, né? Como que nós podemos entender esta proposta? Não seria mais fácil começar de cima, no nosso modo de pensar, a pessoa que tem uma melhor desenvoltura, um melhor acomedimento intelectual, não poderia melhor divulgar essa palavra e somar? O que você acha, Marcos Wagner? Você começa com você, depois o Biela também faz as suas considerações. Bom, a gente pode fazer uma reflexão entendendo o capítulo e qual é a profundidade dessa bem-aventurança. Quando a gente pega essa bem-aventurança, a gente talvez teria necessidade primariamente de entender o conceito de pobres de espírito, que se tornou um termo até pejorativo e que não é exatamente aquilo que foi designado para aquela época. Quando se fala pobres de espíritos, o correto seria a gente usar o termo até pobres em espírito. E nesse contexto de pobres em espírito, a pobreza seria nós estarmos nos despirmos, né? Nos tirando ou extraindo de cada um de nós contextos especificamente relacionados ao egoísmo e ao orgulho. Então, quando é bem-aventurado, o termo bem-aventurado que é feliz, ou se a gente for buscar até no livro dos Espíritos, a gente vai ver que quando o Espírito tem a sua última encarnação, o conceito que Kardec pergunta lá o que acontece com ele é um espírito bem-aventurado, ou seja, um espírito que chegou na sua, talvez, plenitude. Então, se a gente entende que nós vamos nos despir de orgulho, e esse é o capítulo que vai falar disso, quando Jesus estabelece nesse momento que essa palavra, que essa fala não vem para esses, a primeira reflexão que a gente pode imaginar se é direcionado para os simples e humildes, será que essa parcela aqui, ela se enquadra nesse contexto? Será que estes que são considerados os conhecedores, estão preparados? Do ponto de vista do orgulho, talvez seriam mais difíceis esses conhecimentos chegarem ou serem permeados a esse grupo, exatamente por uma resistência levada pelo orgulho de um conhecimento que ainda era pequeno, que não era um conhecimento. Por mais que aqueles que se consideravam conhecedores, a gente precisa lembrar que sempre a verdade que nos apresenta é sempre uma verdade relativa, que a verdade absoluta ela vai se apresentando de acordo com o que a gente vai evoluindo e adquirindo condições para entender essa verdade. Então, nesse momento, se a gente fizer essa primeira análise, a gente vai talvez nesse sentido de que estes que ali detinham o conhecimento talvez teriam grandes resistências. E a gente tem um outro aspecto que as bem-aventuranças foi uma forma de consolo, de levar àquela multidão uma condição de ser consolada daquilo que era a caracterização deles, daqueles que sofriam. E basicamente eles eram aqueles simples, humildes, que não se encaixavam nessa caracterização. Então, é uma reflexão que dá para a gente tirar daí, entendendo que a palavra, né, de Jesus, ela seria muito mais facilitada a estes do que propriamente àqueles.
A gente vai ver no Evangelho muitas passagens onde Jesus é abordado por doutores da lei, que sempre o fazem numa forma de provocação, nunca numa forma de buscar o conhecimento. Qualquer passagem que a gente vê no Evangelho, sempre quando há esse encontro de um conhecedor da lei, lembrando que aquela lei ali, naquele momento era a lei mosaica, sempre se dá este confronto, onde que aquele que se achava conhecedor, ele queria simplesmente provocar aquele, né, sem conhecer, sem entender que aquele que estava ali era simplesmente o governador deste sistema, desse planeta. Então, é uma forma da gente começar a fazer uma análise dessa passagem. Eu entendo exatamente da mesma forma, né? Se a gente pegar o que vem a ser o humilde, né? A pessoa que não tem esse orgulho que muitos desses ditos doutores da lei, fariseus, os próprios que trabalhavam no templo lá, os levitas, detendo um conhecimento da lei e sendo muitos deles orgulhosos, como você falou, né, Marco? Essa presunção que eles tinham os cobririam com véu para que eles não entendessem essa mensagem. E exatamente, a primeira colocação do Sermão do Monte, aqui, das bem-aventuranças, se faz exatamente na base de tudo que é a humildade. Então, né, bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, os humildes. Felizes os humildes. Então, já coloca que a humildade é a base para tudo. E nós, sendo humildes, nós teríamos mais facilidade de adquirir esse conhecimento aqui, desses mistérios, né, que Jesus trouxe. Se a gente for analisar também, né, Marcos, friamente as palavras do Cristo aqui, a boa nova, o nome já diz tudo, era uma boa nova, ela era também nova para aqueles doutos, né? Porque Jesus veio trazer uma proposta inovadora, uma proposta totalmente diferente daquela que eles já entendiam, né? Eles tinham a lei mosaica que já determinava uma caminhada, uma diretriz, uma meta, uma forma, mas ela tinha também os seus rituais, os seus dogmas e seus cultos exteriores. Já a doutrina do Cristo, a Boa Nova, ela veio, abraçou os simples, os humildes, mas também quando ela chegou aos doutos, eles não compreenderam, tanto que Nicodemos, quando chega para Jesus e pergunta para ele, né? Como você falou muito bem, a maior parte dos doutos, eles iam e falavam de uma forma jocosa, às vezes provocativa, né? Mas outros, que foram poucos, procuraram Jesus querendo entender. O próprio Nicodemos foi um. O que eu faço para ganhar o reino de Deus? Porque Jesus falou de um reino, né? E aquele próprio juiz também, quando fala que tenta caçoar de Jesus na entrada de Jerusalém, ele fala: o que você veio fazer por aqui? Eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens, né? E ele ainda brinca: mas como que você vai fazer isso daqui? Acaso você tem algum exército, alguma coisa, né? Ele fala: não, a alma é o objeto mais produtivo para isso que eu vou fazer. Então, esse reino não era exterior, ele era interior. Era um reino que ele levou à confusão, e justamente a condenação do Cristo foi porque eles se sentiram ali como se Jesus os... Como que eu vou... A palavra me fugiu da cabeça, viu? Eles se sentiram... Me ajuda, Marcos. Às vezes as palavras aparecem e eu vou ficar aqui agora até encontrar, porque o médico falou que tem que fazer exercício para encontrar as palavras, né? Então, eles pensaram que Jesus poderia ali derrogar as suas leis, o seu reinado, né? Se sentiram intimidados. Se sentiram intimidados. Poxa, uma palavra tão simples, como é que foge assim e demora tanto a aparecer, né? A idade vai batendo. Puxa vida, eu fico preocupado. Mas é verdade, é exatamente essa palavra que eu queria utilizar. Eu vasculhei aqui tudo e não encontrei. Eles se sentiram intimidados, porque por não entender a proposta. Então, nesse aspecto, parece que os dois, tanto os doutos como aqueles humildes, os simples, partiram do mesmo ponto,
né? Embora os doutos estavam transvestidos da vaidade e do orgulho, que ia complicar aquele processo. Mas como você está falando aí, a questão de se apegar muito nas leis mosaicas, que era a lei que tinha, né, que era a lei que estava em vigor, e isso a gente lendo os evangelhos lá tem, nossa, inúmeras passagens. E quando você analisa a mensagem que Jesus traz, de uma simplicidade, de falando em amor, e muitas vezes sendo contrária ao que a própria lei mosaica falava, eu acho que deu um choque na cabeça deles lá, né? E isso a gente tem, por exemplo, naquela passagem que chama da mulher adúltera. A lei diz que se deve apedrejar. Então, assim, se pegava muito em cima da lei. E o Cristo veio trazendo uma outra forma uma outra lei, né? A lei do amor. E muitos desses que detinham esse conhecimento, infelizmente, a gente vê isso em vários exemplos. Vou dizer aqui, eu falei isso outro dia, dentro da academia a gente vê muito isso, né? Quanto mais conhecimento alguns têm, mais superiores alguns se acham, e eu acho que é exatamente isso que essa frase aqui veio dizer. É tão interessante porque, como era uma proposta totalmente nova, ela precisaria ter uma receptividade, né? E aqueles que tinham tanto conhecimento, eles estavam... a riqueza daquilo que não era bom, né? Excesso. Sim. Orgulho, vaidade, prepotência, luta pelo poder, tudo aquilo. Então, a mensagem ia chegar lá e acabava que ela seria corrompida por causa desses valores que eles cultivavam, né? Então, aquelas pessoas que estavam desprovidas de tudo isso e que estavam impresso na alma o sofrimento, às vezes a mensagem poderia ter um acesso maior, como teve, né, Marco? Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: o processo do sofrimento, esse processo que a gente tanto, às vezes, condena, né? As pessoas lamenta sofrer, porque sofremos, né? Tudo isso que a gente faz, essa lamentação. E a doutrina dos Espíritos vem nos mostrar que esse processo é curador, esse processo é cicatrizador, esse processo é um elevador para a alma, né? Então, essas pessoas que estavam tarimbadas lá, marcadas lá pelo sofrimento, pelas privações, pelas dores, por eles buscar algo, isso seria para eles a corda de salvação, seria por esse caminho a facilidade de pegar essas pessoas simples para que a mensagem ficasse melhor fixada? E também lembrar, porque quando a gente olha o Evangelho, a gente olha e já vê ali de uma estrutura que o Allan Kardec, de forma muito brilhante, estabelece, mas também a gente precisa usar uma própria lei que o Espiritismo nos propicia, que é a lei de causa e efeito, para também fazer algumas outras análises, né? Então, primeiro, como se deu, né, essa necessidade de que Jesus fosse ali fazer e construir esse contexto que foi chamado de Sermão da Montanha ou do Monte, que na verdade ali, quando a gente olha a parte geográfica, não é bem um monte, era um lugar que propiciava que ele pudesse falar. Mas qual que foi o que ocasionou para que Jesus precisasse fazer isso? Foi exatamente talvez um mal entendido dos seus discípulos, na tentativa de construir um modelo, né, de gestão da Boa Nova. Começam a perceber ou falar: como que eu vou me apropriar de vocês que estão estrupiados, aleijados, que não conseguem andar, né? Vocês que não têm condições nenhuma de contribuir. E quando Jesus, então, tem entendimento, e a gente vai ver isso na obra psicografada do Chico, ele fala: não, é o contrário. Nós temos que falar... Exatamente esses que precisa, né? Temos que falar para eles. Não, é quase que Jesus falou: vamos fazer uma reunião. Chame todos aqui agora, neste momento, que eu preciso falar a todos. E a gente, quando faz essa análise, eu fico assim, extremamente
surpreso, porque quando a gente vê o cenário de uma estrutura como aquela há 2000 anos, Jesus estava ali numa condição onde que ele conseguia falar para pessoas de diversos primeiros idiomas e dialetos. Já é algo que chama muita atenção. Não era só ali, ele não estava falando só em hebraico, aramaico, ele estava falando para gregos, romanos, para egípcios. Tinha um grupo ali que poderia ser bem, e ele consegue levar. Mas a quem se destinava essa fala? Aquele público ali, aquele público que estava sofrendo, que estava buscando de alguma forma o consolo, né? Se o sofrimento existe, por que existe? Sim. Eu preciso de alguma forma entender por que eu sofro. Me dê essa resposta. Nós vamos te seguir se você nos apresentar aqui a causa. E aí ele começa, então, que é o Sermão da Montanha, que já foi dito que se tudo se perdesse dentro do Evangelho e fosse mantido só o Sermão da Montanha, ainda teríamos tudo, para ver a riqueza e a profundidade desse processo. Então, daqueles que estavam ali, que estavam em sofrimento, eles sim começaram a ouvir. E a gente vê o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma sequência muito didática. Primeiro é lá o aflitos, né? Que a gente tem antes até do Cristo Consolador. Uhum. Por quê? Porque é uma coisa que vem apresentar daquilo que eu sou e do que eu fui. E agora, Jesus, no decorrer e seguindo a sequência do próprio Evangelho, a gente vai ver alguma coisa daquilo que, se eu for, eu vou ter recompensa. Então, porque o aflito eu já sou. Agora, Jesus traz mais. Tá, já consolei vocês que estão sofrendo, então agora vou apresentar aqui um cenário daquilo que vai acontecer se você for. Uhum. Então, se você for pobre em espírito, aí ele vem com todos os itens posteriores, né? Dando o quê? Primeiro, o sofrimento que você citou. Então, eu já me sinto pelo menos aliviado. Agora, eu vou falar para vocês o que é que vocês podem ser, este grupo que está aqui, que sofre, que tem dificuldades, e o que, a partir daí, vocês vão ter e obter como recompensa em um mundo diferente. Sim. Né? Um mundo que não é aqui. É um mundo que é em outro patamar, pois o meu reino não é deste mundo, este reino que eu venho aqui aplicar e trazer a vocês. Então, a mensagem, e a gente pode ter certeza que daqui 10 anos, daqui outras encarnações, a gente ainda vai cada vez vendo isso com mais clareza. Sim. Mas era muito, né, mesmo nessa condição talvez ainda nossa de necessidade ainda de aprender mais, parece muito claro qual que era a mensagem, o que é que Jesus queria deixar. E o simples, na verdade, né, acho que a gente dá a entender que eles tinham fome e sede de conhecimento, de consolações, de tudo. Quanto que os doutos, essas pessoas, já estavam abastadas da sua vaidade pessoal, do seu pseudo conhecimento. Né? Exatamente. Essa passagem que o Marcos Wagner está falando aqui, que precede o Sermão do Monte, para quem está nos ouvindo aí, no livro Boa Nova, né, de Humberto Campos, psicografia de Chico Xavier, está muito bem colocado lá. É uma situação que ocorre na casa de Levi, né? As pessoas vão chegando para conversar, para se colocar como divulgadoras, disseminadoras do Evangelho e tal, e ele que dá um chega para lá neles, né? Mas é bem interessante, quem tiver a oportunidade de ler, bem interessante mesmo. E eu falo às vezes, eu já falei isso mais de uma vez, por que as pessoas seguiam Jesus? Porque a palavra dele trazia consolo, né? Então, não era pelos efeitos, pelos fenômenos, pelas curas, que se fosse assim, eu acho que seria mais ou menos como você ir atrás de um mágico, que passa um tempo, você já... não, chega, não quero mais ver isso. Mas essa fala dele, né?
essa colocação que ele trouxe de um mundo melhor, o consolo que as pessoas conseguiam, por isso que as pessoas iam atrás. E é exatamente para esses que ele veio falar, né? É, exatamente. E interessante que a gente conversando sobre isso daqui, isso leva a gente também a aquelas dualidades, né, do conhecimento, né, intelectual e moral. Em que ponto que ele se encontra e como se dá, se o intelectual poderia, apenas o intelectual poderia alavancar a humanidade. Né? Nós vemos aqui uma pergunta 204, eu trouxe ela aqui do livro O Consolador. Emmanuel é perguntado a Emmanuel: a alma humana pode se elevar a Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Né, que vem também alicerçar isso daqui para a gente entender. E ele responde: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de quedas na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, a gente percebe aqui, nesse item aqui também do capítulo 11, onde Jesus fala desses mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes e revelados aos simples, né, aos humildes, aos pobres em espírito, a gente percebe que eles tiveram grande êxito nessa divulgação da proposta. Eles acolheram a proposta e tiveram êxito, né? Embora na nossa ideia, a intelectualidade poderia ter essa desenvoltura. Mas não, eles tiveram essa condição de trazer todo esse conhecimento até os dias de hoje. E aí, a pergunta que a gente vai fazer é o seguinte: e se isso fosse revelado aos doutos daquela época, aos padres, aos sacerdotes, né? Não eram padres, eram sacerdotes, aos levitas, aos fariseus, né? Na história bíblica que nós lembramos de todos os atritos que tinham, né? E também as divisões entre eles também, eles tinham ali os seus atritos pessoais. Será que essa proposta seguiria adiante? Né? É uma Primeiro, só lembrando, ratificando mesmo que você acabou de colocar com a visão de Emmanuel, mas também a gente tem a classificação da evolução dos espíritos, e a gente vai perceber que eu acho até assim, sempre quando a gente fala sobre isso, né, a gente sempre se coloca como espíritos imperfeitos, né? E eu, em algumas oportunidades, quando eu até coloco isso em estudos, muitas vezes, e já teve alguns momentos em que já fui questionado: mas será que nós somos realmente imperfeitos? Será que a gente já não está numa condição de perfeição, pelo menos um pouquinho? Primeiro, a própria classificação, ela traz um comentário lá que é interessante, que ela não é precisa, né? Por quê? Porque existe semi-classificações. Mas quando a gente olha lá, a partir da classificação dos espíritos perfeitos, a gente vai ver que o primeiro é o espírito de bondade, é a moral. Depois a gente vai ver que vem, sim, a parte de intelectualização, e depois vem a parte de sabedoria. E o espírito que é considerado espírito perfeito é aquele que integra na sua constituição essas três condições: exato. A ciência, a sabedoria e a moral. Né? Então, quando a gente analisa dessa forma, a gente vai perceber que sim, pode ser que de repente, no meu processo evolutivo, eu venha com um direcionamento para tentar, por exemplo, ajudar toda uma sociedade, a humanidade, com uma evolução que veio, talvez, criada na própria encarnação anterior, e também junto no momento que eu estava na erraticidade, me preparando para
para levar à população um conhecimento novo, em que eu me debruce em cima das investigações, da ciência, me tornando alguém que faça o quê? A contribuição daquilo, né, que eu tenho para uma sociedade, né? Quando a gente vê um dos capítulos do Evangelho que fala muito será cobrado a quem muito foi dado, né? A gente sempre leva para a linha da mediunidade, mas a gente também poderia levar para a linha de outros talentos, sim, como o próprio conhecimento, como a própria intelectualização do ser, que não foi deixada ali a esmo ou somente pela questão do próprio esforço, mas sim por um processo. Mas aí, resumindo, a gente percebe que a gente precisa caminhar com estes, né, com esse tripé. Esse equilíbrio, né? Ou seja, a sabedoria, a ciência e a moral, elas precisam ser colocadas como mecanismo para que a gente possa, de alguma forma, nos apropriarmos desse caminho evolutivo. E aí, a gente pegando esse contexto, a gente está falando de um capítulo sobre orgulho, né? Então, a intelectualidade, muitas vezes, até mesmo por entender que, muitas vezes, o conhecimento, ele é pueril, ele muitas vezes ele é um conhecimento que a gente acha que é de uma encarnação e que aquele que não o tem pode ter muito mais num período muito pequeno, e a gente continua ali entendendo, né? E, por exemplo, nós como professores, quantos alunos que hoje têm condições ou conhecimentos maiores do que eu na minha área profissional e que lá no passado estavam ali como aprendizes. Sim. Por que ele passou? Porque esse é um conhecimento que é passível e ele não é um conhecimento tão grandioso, o que nos faz sempre buscar sempre a condição de não ter o orgulho e levar a humildade. Então, a gente está chegando aí e começa a perceber que exatamente essa mensagem não chega a um conjunto de pessoas exatamente porque elas não tinham naquele momento, a preparação. E aí, só para finalizar, quem que eram os doutores daquela época? Porque a gente vai ver que essa caracterização que a gente tem hoje de graduado, mestre, doutor, ela é uma caracterização que veio desde o século XI. Mas naquela época o doutor significava aquele que tinha conhecimento. Que tinha conhecimento. E o mestre era aquele que era tido como o disseminador de conhecimento. O doutor muitas vezes até cobrava. E as escolas ou aqueles grupos, o doutor cobrava para repassar o conhecimento. Já o mestre, por isso Jesus era chamado de mestre, era aquele que buscava discípulos para levar e repassar o conhecimento. Então, eram duas figuras diferentes. Então, a gente precisa ter clareza nisso, porque quando a gente percebe que Jesus, na maioria das vezes, é chamado de mestre, porque é o contexto que ele leva, sim, de levar tudo isso como conhecimento. Então, quando a gente vê o sermão, quem que se torna discípulo de Jesus naquele momento? Todos aqueles simples e humildes que estavam ali passam a ser os discípulos daquele mestre. Então, Jesus ele não estava falando como doutor, e sim como mestre. Sim, como mestre. Mas com conhecimento de doutor. De doutor. Exatamente. Só uma coisa aqui, quando a gente fala, né, dessa questão da evolução ser necessária com as duas asas, como você leu aí, né? Na evangelização infantil a gente pega muito isso, né, para mostrar para a criança que ela tem que ter a moral também sempre, porque a gente fala, você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Beleza, só que se você trabalha só com uma dessas asas, é o exemplo que a gente trabalha com as crianças, né? Dificilmente o passarinho vai voar. Só batendo uma asa ele não voa. A outra atrofia. E atrofia. Então, por isso que sempre você tem que trabalhar com as duas. Tudo que você faz, colocar sempre a questão moral em conjunto ali para poder se elevar. Até na passagem do Cristo, baseando aqui no tanto que os simples, os humildes tiveram um papel fundamental na história do cristianismo,
E quando ele diz que os últimos serão os primeiros, aquele que for o menor será o maior no reino do céu, né? Olha só, eles superaram e muito, né, os doutores da lei daquela época, no contexto da história do cristianismo. É mais engraçado, a gente teve 3 momentos na história evangélica, assim, vamos dizer, né? Moisés, que foi aquele que foi colocado no rio e depois foi criado por uma filha do faraó, né? Segundo a literatura bíblica, e ele era um legislador. De lá ele partiu para legislar e libertar o povo hebreu. Depois Jesus, que veio com a boa nova e trabalhou com os simples, né? Esqueceu a parte da intelectualidade, vamos falar assim, vamos plantar isso aqui onde tem terra, no sentimento. E nesse outro momento agora, a doutrina consoladora, ela já veio no berço do conhecimento, né? Então, a gente vai fazer uma análise, assim, uma contextualização na história. É muito interessante a gente perceber isso daqui e a maturidade da humanidade para receber o processo. E exatamente os 3. Os três mas eu diria isso hoje. Será que hoje ainda, se Jesus chegasse hoje e plantasse para os doutos, os líderes mundiais, né, que vamos dizer hoje no contexto dos doutos naquela época, vamos colocar hoje para os líderes que comandam as nações, será que teria êxito? O que você acha, Vilela? Eu acho que ia continuar do mesmo jeito aqui. Ia ter que esconder deles e... Ainda a vaidade e o orgulho, que é a sequência lógica aqui, e que é justamente o objetivo do estudo aqui, né, que deveria estar desprovido disso, ainda está vestindo a humanidade. Eu creio que sim. E também a gente precisa, eu acho que o Espiritismo tem um papel, a partir, né, da codificação, de nos apresentar um outro entendimento que talvez tenha ficado obscurecido no meio dessas revelações, que eu acho que ele é importante. É que o processo evolutivo ele se dará de alguma forma ou outra. Ele vai acontecer. Então, qual é o papel, por exemplo, no Espiritismo, nesse contexto, nos mostrando uma estratégia, uma metodologia, que é uma metodologia de uma lei, né, a lei de Deus, essa lei que está permeada em todos nós, e a gente começa a entendê-la claramente quando a gente começa a ver todos os lados, né, todas as ramificações, e a gente percebe claramente por que a gente tem um axioma dentro do Espiritismo que diz que fora da caridade não há salvação, né? Esse axioma nos diz o seguinte: não é necessário, muitas vezes, você estar dentro de um templo, dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, mas você se transformando, sendo uma pessoa que caminha em direção ao próximo, porque aí, nesse ponto, né, mesmo lá desde Moisés, a gente vai perceber algo, que desde lá, se a gente for ver em Levíticos, Deuteronômios, a gente vai ver a questão lá de amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus fala: eu não vim destruir a lei, eu vim apenas dar significado e cumprir. Então, o amor já estava ali de alguma forma. Então, todos aqueles doutores entendiam que o amor era imprescindível no processo. Então, Jesus fala, de alguma forma, que eu não vim destruir a lei nesse sentido. Que a lei, o amor que é a lei de Deus, ela já estava estabelecida. Já estava ali. Aí a gente passa a entender, e de alguma forma, que com o passar dos anos, a gente fazendo até uma análise do próprio cristianismo, porque a gente está aqui vinculado mais aos conceitos cristãos, né? Não estão falando nem do judaísmo, nem do islamismo e nem de outras representações, mas a gente está focado aqui no cristianismo. E nesse contexto a gente vê que o cristianismo ele vai se adaptando, vem estruturas que o deturpam, ele vai crescendo e de forma geral a gente fala, mas exatamente o que eu preciso fazer, né? Você está falando dos dias atuais e destes que aqui estão. Mas aí a gente percebe que, para além disso, né, para além de toda essa estrutura religiosa, aquele que começa a entender o seu papel
ele já começa a caminhar com a rapidez maior rumo ao seu processo evolutivo. Ele já começa naturalmente a buscar uma essência que os outros não conseguiram identificar. É lógico que aí existem atrativos nesse mundo de hoje, que é o materialismo, né? E esse materialismo ele acaba sendo exacerbado. Então aí, neste momento, a gente pode até lembrar que o próprio Públio Lentulus, que é o Emmanuel, teve uma oportunidade ímpar num diálogo com Jesus. Mas ele estava preparado para receber aquilo lá? Não. Os de hoje são diferentes do Públio Lentulus? Essa é a reflexão. É verdade. Quer comentar? Não, só seguindo esse item aí que fala, né? Deus não irá abrir à força os olhos dos incrédulos. Tudo tem seu tempo. Exatamente. Tudo a seu tempo, né? Então, essa e Jesus, além, como o Marcos falou aqui, que o amor estava plantado por Moisés, mas as pessoas ainda não o conheciam. E Jesus veio exemplificar, veio mostrar como se ama, né? Então, a proposta de Jesus deixou todo mundo estupefato, né? Aquelas pessoas, porque ele veio mostrar como se ama. Ele veio abraçar aqueles que sofrem, ele veio cuidar daqueles que estavam enfermos. Hoje eu estava vendo uma passagem não sei se foi Madre Teresa de Calcutá. Foi Madre Teresa de Calcutá, um rapaz falando que a pessoa viu ela cuidando de leprosos, dando banho em leprosos, né? Aí falou para ela assim: Deus me livre, nem por R$1 milhão, nem por $1 milhão eu não daria banho num leproso dessa forma aí, que a pessoa está um farrapo, porque ela pegava aquelas pessoas que tinha pequenos sopros de vida, falava, linda, tem vida, e cuidava até o último momento. E ela falava assim: você está certa, filha, eu também nem por $1 milhão eu fazia isso. A gente só faz isso daqui só por amor. Só por amor. Exatamente. É desse jeito. Eu trouxe umas reflexões de Joana aqui, e eu depois gostaria de ler que o Evangelho Emmanuel também traz uma elucidação muito boa disso aqui nesse Evangelho de Mateus. O conhecimento das leis da matéria não foi suficiente para abrandar a angústia e o vazio existencial que assolam parcela da humanidade. Joana de Ângeles. Porque o conhecimento amplia os horizontes, mas só os sentimentos permitem vivenciá-los com equilíbrio. Então, é nesse caminho, é nesse campo fértil do sentimento é que Jesus veio plantar a sua semente, que germinou e que deu frutos, né? E é como dizer 100 por 1, ou 1 por 1000, né? Foi dando. Aqui no Evangelho de Mateus, Emmanuel comenta esse capítulo aqui. Então, é justamente isso aqui: eu louvo ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos infantes. Na verdade, ele vem aqui sedimentar o que nós falamos aqui, mas vamos ver o que Emmanuel fala aqui. Então, o capítulo é Supercultura, e ele está no Reformador de março de 1964. Alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece lauréis à civilização, mas por si só não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que a arrasam. Levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios flutuantes e criou torpedos que a põem a pique. Estruturou asas metálicas poderosas que, em tempos breves, transportam o homem através de todos os continentes e aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão que comumente decorre do ócio demasiado. Organizou os hospitais eficientes e, de quando em quando, lhe superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos enfileirados por ela própria nas lutas de extermínio. Alçou a cirurgia às inesperadas culminâncias,
e aprimorou as técnicas do aborto. E ainda agora realiza incursões a pleno espaço, nos albores da astronáutica, e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é universidade da alma. Neste sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Então aqui ele encerra, ele sedimenta bem esse capítulo, né, trazendo todas as peculiaridades do intelecto de uma forma, como você diz, capenga, né, quando se desenvolve apenas o intelecto e atrofia as asas da moralidade, da ética, do respeito. Porque se a gente for basear, né, na evolução da humanidade, olhando só pelo lado tecnológico, pelo lado do progresso material, muitas vezes, como nós evoluímos, né? Mas parece que moral está ficando para trás. E é o que ele fala aí, ó, quantas ferramentas a gente tem hoje sendo utilizada, a própria mídia mesmo, né, as comunicações, mas não fazemos uso disso para, sei lá, para divulgar melhor a mensagem, para espalhar amor. Moral está ficando para trás. Eu gostei muito dessa frase última aqui, ela foi perfeita, né? O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. Essa universidade nos permite, né, ao conhecereis a verdade e ela vos libertará, ela nos permite ter esse conhecimento sedimentado com a moralidade cristã. Aí vai muito aquela frase que eu acabo repetindo ela sempre, mas parece que ela sempre vem a calhar, né? É preciso educar tanto a moral como a inteligência, para que o homem saiba, através da moral, o que fazer com a inteligência. Exatamente. Porque sem educar a moralidade, a inteligência às vezes pode distorcer e levar à queda, né, o indivíduo. E são essas quedas que são aí dentro dessa lei de evolução, que muitas vezes são os instrumentos necessários para que haja o aprendizado, né? Porque o modelo do aprendizado, da intelectualização, ele é um modelo baseado em sedimentos que vão sendo colocados de forma, muitas vezes, coletivas, e que nós vamos nos apropriando dele, a não ser que haja rupturas, né? Uhum. E até mesmo o próprio conhecimento, muitas vezes, ele não tem avanço pelas questões morais. É só lembrar de momentos no nosso passado recente em que alguém, quando descobria alguma coisa, era taxado como alguém louco. Né? Ou colocado numa condição de alguém que não poderia estar junto naquela sociedade, né? Então, sim, isso é claro quando a gente percebe aí o momento em que a humanidade acreditava que o centro do universo era o homem, depois que acreditava que era o próprio planeta Terra, e depois acreditava que era o Sol. Até a gente chegar nos dias de hoje, né, tudo isso, quando foi apresentado, era apresentado com muita dificuldade. Por que essas informações e esse novo conhecimento era difícil? Exatamente por causa das questões morais. Sim. As questões morais eram mecanismos que não facilitavam essa clareza, né? E a moral, ela é construída de uma forma em que ela depende naturalmente da coletividade, mas ela é construída no indivíduo. De cada um. E aí, então, a gente vê quase que uma inversão, né? É lógico que o conhecimento é meu, mas ele vem muitas vezes, eu posso até construir algo novo, mas na maioria das vezes ele vem de uma massa, de um conhecimento estabelecido que é disponibilizado a um grupo, e a partir daí eu tenho acesso e passo, com a minha capacidade também, a compreender.
A moral, ela vem do trabalho do indivíduo junto à coletividade e exatamente aquilo que eu faço. Por isso que muitas vezes é sempre colocado com muita clareza que a primeira transformação tem que acontecer no próprio indivíduo e não cobrar que o outro se transforme. Então eu preciso me transformar para que o Sam também tenha esse mesmo pensamento, para que o Biela tenha, e que quando todos se transformarem moralmente, e aí a evolução. A evolução ocorre. Ocorre quando essa maioria consegue já chegar num patamar, numa condição. Mas a própria mensagem do Cristo falava isso, né? Dessa necessidade da gente se interiorizar, se melhorar, né? As parábolas, né? Quantas parábolas falaram sobre isso de uma forma como qualquer parábola aí, alegórica, mas mostrando a necessidade de algo vir de dentro, né? Para que se construa essa coletividade que nem você falou aí. É bem interessante, realmente. Aqui, quando fala que o Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma, ele vem exatamente trazer agora esse conhecimento do Conheça-te a ti mesmo, lá da pergunta 919. Isso. 919, né, quando pergunta o que é fazer para vencer. Santo Agostinho. E ele responde: um sábio da atualidade já vos dizia: conheça-te a ti mesmo, ou seja, o processo é interior. Né? Então nós buscamos muito exteriorizar tudo, e toda a mensagem do Cristo e a doutrina espírita, ela vem trazer isso para a gente, que a proposta não é buscar Deus externo, conhecimento externo. Conhecimento está em você. Então, até nós estamos quase encerrando, eu vou ler uma reflexão de Joana de Ângeles, que ela diz o seguinte: vivemos grande ansiedade sem parar para refletir ou meditar sobre a nossa realidade profunda. Quando raramente conseguimos parar para refletir sobre a nossa realidade espiritual, nós não aguentamos e fugimos, ou seja, dormimos. Né? Então, aí nós vamos lá também onde tem a pergunta do Livro dos Espíritos, que fala onde está escrita a lei de Deus. Na consciência. Né? Então, a proposta é para que a gente passe a literatura agora, fazer um check-up da alma, fazer uma ressonância magnética, né? uma análise da alma, fazer uma análise de mim mesmo, procurar os percalços, as problemáticas, as dificuldades, as dúvidas, está tudo aqui. Está tudo dentro. E, aliás, a virtude também. E as leis de Deus estão aí. Está na sua consciência. Então, aí, como o Marcos falou, passando a fazer esse trabalho agora, nós vamos ser aqueles que vamos nos levar conhecimento e a moral cristã junto. Então, nessa proposta de equilíbrio, com certeza nós conseguiremos adentrar esses pórticos que estão se abrindo aí agora da nova era. É assim que a evolução ocorre, né? Exatamente. E aí, Sam, pegando até essa questão, a sequência dela eu acho que é muito interessante, porque Kardec pergunta, né? Então, para que, se está escrito na consciência dos homens, para que a necessidade da revelação? Aí a resposta dos espíritos porque ela foi desprezada e esquecida. Então, bem escondidinha ali. Eu preciso, cada vez que isso aconteça, ir lá e chacoalhar. Olha, preste atenção novamente. Né? Então, a gente vem tendo aí revelações, uma atrás da outra, para nos fazermos, né, a busca pelo despertar. Né? Então, e você já buscou você já buscou num texto anterior, então vamos voltar aqui também. Ó. E aí onde ele fala também aqui, daí depois ele vai lá, e se você quer buscar essa proposta, né, já está bem aqui no item anterior que nós lemos, quem se elevar será rebaixado. E quando você quer buscar esse reino de Deus e tudo, né, ele faz essa pergunta aqui, ó. Quando os discípulos se aproximaram, chegando uma criança, colocou entre ele: vos digo, em verdade, que se não converterdes, não vos fizerdes como criança, não entrarei no reino do céu. Ou seja, para entender a proposta, para começar a ter essa sintonia com esse reino que está dentro, que ele falou, é preciso que adquira a inocência de uma criança, né? Que esteja despido do orgulho, da vaidade, da prepotência, da ganância, do poder, de todas essas coisas,
que acaba que nos toma, né? A verdade é essa, ela nos toma. Por isso que ele fala, para revelar para os pequenos, né? Então, a hora que nós começamos a entender a proposta, remova as pedras que há dentro para que você possa se conectar novamente. Bom, esse foi o tema de hoje, né? Espero que as nossas reflexões tenham trazido para os ouvintes, como trouxe para nós, né? Cada vez que a gente tem contato com isso aqui, com amigos, né? E cada um com uma proposta diferente, com uma colaboração diferente, a gente acaba conseguindo sedimentar em nós também este evangelho, e cada vez mais a gente vai, como a Vanessa falou no estudo, né? A gente vai percebendo que temos necessidades urgentes, né? Cada vez mais que a gente vai aprendendo, a gente começa a sentir maiores necessidades. Então, que a gente possa realmente começar a se angustiar por fazer algo de bem, de bom, de nobre, em benefício de nós mesmos, né? Da nossa espiritualização. Para que isso possa se expandir depois, né? Exatamente. Nós agradecemos a todos vocês que nos acompanharam neste programa. Esse programa fica gravado, fica lá no YouTube, nas plataformas do YouTube, é só digitar Sintonia no Bem. O Evangelho em Nós é o podcast, o Evangelho em Nós, e sempre nós temos aí uma sequência desses estudos. Agradeço meu amigo Biela, o amigo Marcos Wagner, que esteve aqui colaborando conosco, foi de suma importância, e sempre que a gente precisa, a gente está trazendo vocês novamente, porque é muito importante e muito bom, né, quando tem pessoas que, com o conhecimento de vocês, podem nos ajudar a alavancar, né, e a trabalhar essa proposta do Cristo, facilitando o entendimento nosso e de tantos outros. Muito obrigado, faça considerações finais, e depois o Marcos termina também e faz a prece para nós. Eu que agradeço o convite que o Sam me fez. É sempre interessante a gente trabalhar, principalmente esse Evangelho segundo o Espiritismo aqui. É o livro que a gente usa em casa, no culto, no lar lá. E como eu sempre falo, eu já não sei quantos anos que a gente faz com o mesmo livro, e parece que cada vez que você está lendo, está surgindo coisa nova, né? Mas não é possível que isso estava escrito ali. E assim, é uma riqueza de informação, é um crescimento que a gente tem, e isso que a gente falou hoje, né? Quanto mais você percebe que as coisas estão dentro de nós, e você vai descobrindo isso, mais vai se descortinando as coisas, mais vai se iluminando, e mais a gente vai entendendo essa necessidade que nós temos de melhorar. Eu acho que isso é o primordial desse estudo aqui, da mensagem, né, que Cristo nos trouxe. Então, agradeço a todos aí que nos acompanharam, e até uma próxima oportunidade. Também quero fazer o agradecimento, e quanto a esse conhecimento, eu sempre digo que cada vez que a gente realmente for fazer uma reflexão sobre o cristianismo, sobre o espiritismo, de forma geral, sobre todo esse contexto religioso, a gente vai realmente aprender algo, sempre aprender algo novo. Então, eu sempre digo que, especialmente na minha condição, o que eu consigo é isso, né? No futuro eu vou conseguir mais, mas neste momento o que eu consigo de interpretações são essas, e a gente vai caminhando para buscar sempre um entendimento maior. Então vamos, né, nesse contexto de agradecimentos, gratos pela oportunidade, por estarmos aqui, pedimos a espiritualidade de forma geral, nos diversos postos de socorro espalhados pelo plano espiritual dessa cidade e de outras, que o auxílio, o amparo chegue a todos, que a luz se faça presente em todos os lares, a todos aqui que nos acompanham nesse momento, que neste contexto nós possamos buscar a espiritualização, buscar a verdadeira razão de estarmos aqui, e nesse sentido termos mais paciência, sermos mais amorosos, sermos principalmente mais humildes. E nesse desafio que a gente busca sempre a fé no Cristo, a fé numa doutrina da razão, a fé neste contexto
evolutivo que nos ensina dia a dia. Queremos assim encerrar em nome de Deus. Muito obrigado e assim seja. Assim seja.